Quais os segredos para um pastor tão jovem já ter um histórico como o do senhor? Eu tive um privilégio que nem todos talvez tenham tido, de nascer num lar cristão. Eu acho que isso me fez ganhar muito tempo. Com 18 anos de idade eu já estava no ministério em tempo integral pregando a palavra, né? Apesar de hoje estar com 36 anos apenas, eu posso dizer que metade da minha vida eu já estou no ministério, né? Então talvez nem todos tenham esse privilégio por terem sido chamados, alcançados depois. Mas eu acredito que é intensidade, é se entregar a Deus, é deixá-lo ser a pessoa mais importante, o chamado tem que ser o projeto mais importante, e eu acredito que o restante vem simplesmente como uma bagagem, como fruto da nossa dedicação. Quais as principais batalhas que o senhor enfrentou? É difícil determinar para mim assim, exatamente as mais importantes numa ordem, mas eu vou tentar fazer isso numa ordem talvez cronológica. Eu me lembro nessa fase da adolescência que muitos amigos na igreja se desviaram. Muitos deles diziam: não aguento a pressão do mundo, do pecado, de sexualidade, disso e aquilo. E houve momentos em que ver tanta gente tropeçar e cair me fazia questionar se seria possível até o fim. E eu me lembro que aquilo foi talvez um terreno mais de uma batalha mais na área da dúvida do que necessariamente da pressão que eu enfrentava. Mas eu tomei uma decisão, eu dizia: Deus, se você não me quiser, vai ter que me chutar fora, porque eu não te largo. Ainda dizia para ele: vai ter que chutar forte, senão eu agarro no seu pé ainda e fico ali. Esse foi um momento de uma luta específica. Houve, depois de um tempo, uma situação de uma pessoa que me inspirou muito para o ministério, de uma equipe que nós trabalhávamos juntos de evangelismo, e houve uma situação de escândalo. Essa pessoa veio estar envolvida com pecado, aquilo foi uma decepção muito grande. Eu procurei muitas referências depois disso que também falharam, e houve um momento de eu questionar a possibilidade de haver homens realmente de integridade. Eu acho que esse foi um segundo momento de batalha, né, intenso. Um terceiro na cronologia, houve um momento em que talvez eu tenha enveredado por um caminho muito radical nas minhas convicções. Isso me deixou muito diferente dos pastores, das pessoas da denominação, do meu próprio pai, que teve uma formação mais tradicional. De repente ele via todas aquelas manifestações do Espírito na nossa vida. Eu endoidei para Deus. Teve semana assim de 6 dos 7 dias da semana eu estar em vigília, e eu sentia uma oposição às vezes maior do meu pai do que quando eu não estava tão firme com Deus. Eu não entendia a preocupação dele, o amor dele, né? Isso para mim foi um dilema muito grande, tanto com ele como com os líderes da igreja, da denominação, com quem hoje a gente tem um bom relacionamento, um carinho enorme. Mas isso foi um momento assim para mim de muita tensão. Teve um ápice nisso tudo, onde meu pai, querendo me colocar no que ele considerava ser o caminho, ele tentou me dar um ultimato dizendo: olha, ou você faz as coisas do meu jeito, ou você procura outro lugar para morar. Eu entendo hoje que ele nunca achou que eu ia levar isso adiante, e que ele tentou usar aquilo como um ultimato, mas eu só perguntei para ele: o senhor é inflexível nisso? Ele disse sim. Eu disse para ele: eu também. Eu peguei uma mala, juntei minhas coisas, me lembro de minha mãe chorando, dizendo: não faça isso, fique em casa. E por pelo menos uns 3 meses eu fiquei fora de casa. A gente não ficou brigado, eu visitava eles, mas aquilo assim, para mim, eu me questionava como meu pai, como pastor, pode chamar os outros para o ministério e não querer soltar o filho dele. Mas a verdade é que meu pai queria algo mais tradicional, né? Que eu fosse ao seminário, fizesse ali os 4, 5 anos, depois fosse pastorear uma igreja assalariado, e eu comecei tudo ao avesso, né? Vivendo para o ministério sem remuneração. A gente apoiava igrejas em vez de pastorear uma. Mas um dia Deus me deu a experiência. Eu vi meu pai uma experiência em Deus falando com minha mãe que ele queria me trazer de volta para casa sem ter que admitir aquilo. E ele perguntava para minha mãe: será que se eu der um carro para o Luciano, ele vai entender que eu estou apoiando o ministério dele, que ele pode voltar, né? Na verdade eu não vi, eu ouvi isso dormindo. E uns 2 dias depois, eu lembro que meu pai dizia de vender um carro específico que ele tinha, comprar outros 2 específicos. Eu tinha todas as informações. Uns 2, 3 dias depois ele fez o negócio, exatamente como eu vi, e ele me deu uma Brasília 74. Né? Isso na época assim era algo para mim que foi muito extraordinário. Meus irmãos reclamam que eu fui o único filho que ganhou um carro do pai. Mas na verdade eu entendi que ele não só estava tentando apoiar o ministério, como me chamar de volta. Quando aquilo aconteceu, eu procurei ele, eu sabia que ele não ia admitir. Eu falei: pai,
o senhor me permite voltar? Claro, e tudo foi resolvido. Mas até que isso acontecesse foi uma dor enorme, né? A outra maior batalha na sequência, vou aproveitar e fazer uma propaganda, as pessoas vão ter que ler meu livro, O Agir Invisível de Deus, um acidente de carro que eu tive no ministério, né? E como eu tive que lidar com essa crise. Eu acho que essas são as maiores áreas de luta no início da caminhada. Pastor, ter uma igreja pequena para pastorear significa bastante dificuldade em manter a intimidade e a particularidade da família. Que atitudes o pastor toma para evitar a superexposição da sua vida particular? Eu comecei pastoreando no interior, e a mentalidade do interior é de um nível de relacionamento bem mais intenso. Eu me lembro quando recém-casado, e a gente tinha um ritmo assim, de muitas vezes começar bem cedo, terminar muito tarde, e havia uma dificuldade enorme com a questão de privacidade. Se o carro, eu não tinha garagem no prédio que eu morava, se o carro estivesse na rua, qualquer um parava para bater. E houve momentos que eu e a Kelly, para conseguir ter um tempo a sós, eu estacionava o carro umas 3 quadras longe, para conseguir ficar um pouquinho com ela em casa. Então no início isso foi bem mais difícil, mesmo com os filhos, as pessoas chegarem a qualquer hora. Com o tempo a gente aprendeu que de uma forma amorosa a gente podia ensinar o que podia, o que não. Mas eu estou há 4 anos em Curitiba e desde o ritmo de vida de todo mundo, o tamanho da cidade, aqui em Curitiba eu já não sinto necessidade de ter que determinar muito esse tipo de coisa, o que pode, o que não pode. Mas meu conselho para a maioria dos pastores, tente não morar muito perto da igreja, né? Porque as pessoas tomam cada um pouquinho de tempo e elas não fazem ideia do volume, né? O que é todo mundo procurando, o que isso pode gerar. E eu acho que a honestidade, a transparência é importante, né? E de vez em quando, meu conselho aos pastores é desliga o telefone, acredite em Deus, ninguém vai morrer por 10, 15 minutos, meia hora,